Pronto, querida, hoje a nossa querida Andréia vai ler as gotas védicas. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Hoje temos a leitura do capítulo 17, verso 9 e 10. Vamos com as reverências. Om Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito, verso 9. Tatvamal Tyushna Tikshna Ruksha Vidahinaha Ahar Sasyashta Durkasho Kamaya Pradaha. Verso 10. Yataya Mantarasam Uti Paryushitam Shayat Ushishtamappi Shamedyam Voyanam Tamasa Priyam. Tradução, verso 9. Alimento que são muito amargos, muito sacres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes, são apreciados por quem está no modo da paixão. Tais alimentos causam sofrimento, miséria e doença. Verso 10. Alimento preparado mais de 3 horas antes de ser ingerido, alimento insípido, decomposto e putrefato, é alimento que consiste em refugos e substâncias intocáveis, atrai aqueles que estão no modo da escuridão. Mais uma vez, verso 9. Alimentos que são muito amargos, muito acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes, são apreciados por quem está no modo da paixão. Tais alimentos causam sofrimento, miséria e doença. Verso 10. Alimento preparado mais de 3 horas antes de ser ingerido. Alimento insípido, decomposto e putrefato. E alimento que consiste em refugos e substâncias intocáveis, atrai aqueles que estão no modo da escuridão. Gratidão. Obrigada, Andréia. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana, Chalakaya, Chaksurum Militam Gena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esses versos são meio pesados, né? E aí, o que acontece? Nós estamos sempre nos identificando e vibrando com os modos da natureza, todos nós. Aí as nossas tendências vão se inclinando, né? Ora para Sattva, Rajas, Tamas. Nós todos estamos aqui, né? Sujeitos a esses 3 modos. E aí, conforme a situação que a pessoa se encontre, né, em determinado modo, ela terá um tipo de fé. Pode estar mais inclinada para a bondade, para a paixão, para a ignorância. E aí essa pessoa, né, se associa com uma espécie de situação, ou sátrica, ou rajásica, ou tamásica, com um tipo de pessoa que segue também essa mesma crença, e, no fim das contas, acaba terminando ali no que ela coloca no prato dela. Então, no tipo de alimentação que ela vai ter.
Então, indo assim mais profundamente, né? A gente vai, isso vem sempre do mais sutil para o mais denso. De acordo com as crenças das pessoas, vai refletir o que ela vai colocar no prato. E aí eu sempre gosto de lembrar que temos 5 tipos de alimento e que nós teremos que, de alguma maneira, digeri-los. Então, o mais denso, né, o que a gente está acostumado a ouvir falar como alimento, é aquilo que a gente bota no prato, né, o que a gente come e o que a gente bebe. Mas tem outros alimentos também, né? O outro tipo de alimento é a qualidade do ar que a gente respira. Dependendo do ambiente em que a pessoa está, ou ela está caminhando numa floresta com ar puro, maravilhoso, ou ela está num lugar cheio de fumaça, de cigarro, ou drogas, ou bebida. Então, né, são os extremos. Em seguida, vem a qualidade dos pensamentos que a gente tem. A gente pode ter todo tipo de pensamento, a gente sabe disso, né? Então, avaliar a qualidade dos nossos pensamentos. Em seguida, que a gente se alimenta da percepção do mundo externo. O que a gente capta através dos órgãos dos sentidos? Que música que a gente ouve? O que a gente assiste né, na televisão, a série que a gente escolhe assistir? Ou o que a gente vê nas redes sociais? E, por último, todo tipo de emoções que a pessoa carrega dentro de si. Que tipo de emoções que ela alimenta dentro de si. Então, é toda uma gama, né, de sentimentos e percepções que a pessoa absorve, que ela coloca dentro de si, e que, de alguma maneira, ela vai ter que digerir isso. Então, todos esses alimentos, eles todos estão vinculados aos 3 modos da natureza: a bondade, a paixão e a ignorância. Mas aí, voltando lá na Bhagavad Gita, no verso 9, né, que Krishna foi mais prático ali. Ele está ali especificamente falando sobre os alimentos que a gente coloca no nosso prato, aqueles alimentos que nós ingerimos. E aí, né, os alimentos que ele citou aqui são muito intensos, né? Aí ele fala muito salgados, muito picantes ou muito secos. E a gente sabe, né, que esse tipo de alimento causa desequilíbrio, causa doença. Sal demais na comida, né, pode aumentar a pressão, reter líquidos no corpo. Os muito picantes, né, muita pimenta, muita coisa, afetam o estômago, pode causar gastrite, aquela sensação de queimação. Os muito secos vão afetar, eventualmente, os intestinos, causando constipação. E por aí vai, né? A lista é longa, a gente sabe. E o consumo constante desses alimentos, como Krishna fala, só vai nos causar sofrimento e doenças. E aí, no verso 10, ele vai mais trágico ainda, né? Falando que alimentos, né? Que os alimentos preparados mais de 3 horas antes de serem ingeridos. Tudo bem, a gente tem que analisar aí que na época que Krishna falou a Bhagavad Gita, há quase 6.000 anos, nessa época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha geladeira, não tinha freezer. E atualmente isso é comum para a maioria das pessoas. Mas uma coisa é certa:
alimentos que ficam mais de 3 horas sem refrigeração começam a se deteriorar mesmo e proliferar um tanto de bactéria que aquilo é progressão geométrica. Então, aquilo que você deixa lá, tá, vou deixar até de noite aí, não estraga não. Estraga sim. Pode você não ir para o hospital, mas aquilo não vai ser legal, não vai ser, a digestão não vai ser boa, você pode ter gases, ou você pode ficar enjoado, enfim, vai variar dependendo do tipo do alimento, de quanto tempo, enfim. E alimentos velhos na geladeira ou no freezer também não é legal, porque além de ter a chance de estragar, mesmo que não estraguem, ele perde o prana. Prana, que é essa energia vital que sustenta o nosso corpo, né? Que nos protege das doenças. E os alimentos sem prana são muito pobres em nutrientes. Então, a gente deve consumir os alimentos da estação, que são frescos, né? Que são orgânicos, comprar na feira, evitar supermercado. E, dessa maneira, nossa alimentação será no modo da bondade, extremamente benéfica à saúde. Mas tem mais. Para que o alimento seja perfeito, antes a gente deve oferecê-lo à suprema personalidade de Deus e agradecer, né? Agradecer pela bênção de termos uma refeição, pela bênção de termos uma variedade de frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, sementes. Olha quanta coisa deliciosa que nos nutre e nos dá saúde. E quando a gente oferece o alimento a Krishna, a suprema personalidade de Deus, esse alimento vira prasadam. Prasadam, que é o alimento mais puro e mais sátrico que a gente pode consumir. E eu gosto muito de... É um verso que eu amo da Bhagavad Gita. É no capítulo 9, verso 26, onde Krishna diz: se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. E aí, mais uma vez, é dito para nós que a dieta sem violência é a mais saudável, a mais limpa e a mais correta que podemos ter. Hare Krishna. Obrigada, querida. Hare Krishna. Pranams, Prabhu. Pranams. Eu gostaria de só fazer uma adição aí na sua fala. Estava aqui ouvindo a sua Prabhu, fala. você ficou agora... Peraí. Só um minutinho. Vou resolver isso. Ok. Acho que agora sim. Certo? Certo. Então, eu só sair da frente dela. Eu gostaria de aproveitar para fazer um adicional aí na sua fala. Não, adicional não. Quero aproveitar e traçar um paralelo, né? Que você falou dos alimentos que se decompõem, né? Os alimentos que produzem bactérias e tal. E aí eu estava pensando aqui comigo, se a gente aplicar esse princípio com relação à nossa mente, né? Como é que seria isso? Que tipo de fungos, que tipo de bactérias a nossa mente produz se ela ficar muito tempo parada, estacionária, em estado letárgico? Produz bactérias nocivas também. Quais seriam essas bactérias nocivas? Vamos colocar aí depressão, talvez, são um tipo de bactéria nociva produzido na mente, porque são problemas, né, da mente. Ansiedades, desesperos, pensamentos autodestrutivos,
A síndrome de pânico é bem característico, né, do tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, né, que é a alimentação congelada, né, fast food, né, aquele tipo de alimentação assim, né, com muita gordura, né, nociva à saúde. Então, se a gente pegar o tipo de alimentação, né, fundamentalmente envolvida com, assim, até a virada do século, a alimentação com carne não era tão comum assim. As pessoas, inclusive carne é sinônimo de status, né? As pessoas que, até hoje, inclusive, as pessoas postam assim, que estão comendo carne, e aquilo é como se fosse um status, né? Assim, fosse sinal de, né, de poder ou de riqueza, alguma coisa assim. Porque ficou caracterizado por conta disso. Na virada do século, não era todo mundo que tinha acesso assim a carnes, né? As pessoas na fazenda, elas preservavam os animais para momentos específicos, casamento, aniversário, sabe, Natal, essas coisas. Então os animais eram sacrificados para alimentos nesses períodos e as carnes eram preservadas em latas, né? Eu lembro que a minha mãe, lá na fazenda, eles, né, matavam os porcos e aí colocava, né, as carnes em latas que ficavam defumando e tal, toda aquela coisa para preservar, para poderem ter durante algum tempo. Não era comum, assim, as carnes de um modo geral. Era mais comum, né, peixes e frangos. E da virada do século para cá, por conta do arame farpado, conseguiu-se preservar os animais e com isso conseguiu-se matar mais. E hoje, né, praticamente a questão do comer da carne em si é um processo democrático, todo mundo tem acesso e virou. Mas ainda ficou aquele estigma, aquela característica de que, né, a alimentação ou a carne é sinônimo de status, porque no passado quem comia carne com frequência eram pessoas ricas. E agora todo mundo come, então tem aquela sensação de status. Então, pessoas que, inclusive o presidente recente, utilizou como, né, modelo de campanha dele o comer de carne nobre como status para ganhar votos na campanha, porque estou distribuindo a vocês status, poder, né? O quê? Vou oferecer mais facilidade para vocês comerem carne. Esse é um conceito, né, do século passado que ficou fazendo parte da nossa cultura psicológica no momento, né? Mas alimentos que apodrecem produzem, né, defeitos, falhas, sofrimentos no corpo e na mente. Então, uma mente que se apodrece, uma mente que se estaciona, uma mente que para, né, uma mente envelhecida, é uma mente doente, é uma mente que produz doenças. Então, depressão, síndrome de pânico, não é que a depressão é causa especificamente, tem fatores biológicos, de questões neurológicas também, em alguns casos, mas a grande maioria é produzida a partir do estilo de vida das pessoas, como elas vivem, né? Como elas fazem. Então, elas consomem uma mente parada, uma mente estacionária, uma mente letárgica. O resultado é que elas consomem bactérias sutis, porque a mente é um princípio software, é mais sutil, não é biológico, né? Não é alimento que você ingere, você se alimenta de outra forma. E o resultado é que as pessoas adoecem. E eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque é isso que tem que ser falado mesmo. A forma de se tratar esse problema, essa pandemia, né, desse vírus sutil que torna as pessoas improdutivas, uma das principais causas de improdutividade nas empresas, nas indústrias, no escritório, na vida, nos relacionamentos, é a depressão. É o mal do século. E a depressão é consequência de um consumo inadequado da mente. Então, mentes paradas, letárgicas, apodrecem e produzem bactérias, né, sutis, que são consumidas e dá doenças. E essa é uma delas, a principal, o mal do século, a depressão, né? Então, o que nós fazemos para resolver isso? Consumir uma mente fresquinha, reciclada, constante, feita na hora. Mente fresquinha. Como é isso? Sadhana. É o nome do remedinho. Sadhana. Sat significa existência. Dhana, rica, viva. Sadhana, aquele que vive uma vida enriquecida. Sabe? Aquele que consome uma mente fresquinha, saudável e que, portanto, tem maiores chances de ser feliz. Tá? Então é isso, pessoal. Eu quero aproveitar para agradecer, tá, a fala da nossa querida Bhakti Vrindavani. Para aqueles que não sabem, ela é uma profissional da área da saúde, né, uma mulher inteligente, experiente,
ela faz o que faz por uma questão de consciência, ela é uma voluntária nesse campo e é uma pesquisadora, né, de alto nível. Então, acho que nós temos que aproveitar, né, assim, essa relação que nós temos com pessoas dessa natureza e aprender e evoluir e colocar realmente em prática, né, esses conhecimentos aí, porque nós evoluímos, né, através das nossas relações, tá bem? Muito bem, então é isso. Obrigado pela atenção, namastê. Obrigado, né, quero aproveitar aqui para agradecer também a Rosa, que pela manhã, né, conduziu, né, a sala dos mantras, e a Vrindavani, que nos conduziu aqui no caminho dos mantras. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.